Boa noite, de boné. Vamos lá aguardar, galera. Aguardar um pouco começar a chegar. De boné. São 7. Bem-vinda. Bem-vinda, Sam. Vamos lá, hoje é sobre cardápio. Mistério grande. Muitos erros cometidos pela galera. Quando vão falar, ô Sônia, essa é braba, viu? Aí é uma honra. Tô até me tremendo agora de falar com ela, viu? Seja bem-vinda, Sônia, também. Hoje vamos falar de cardápio. Vamos falar de cardápio de um jeito que vocês nunca viram. Bora lá. Temos 3 pessoas. Vai chegar mais gente. Eu não sou de esperar muito, né? Gosto de dar fazer meu conteúdozinho. Menino, não acredito não. Ludmilla? Vai participar da live e não participa da mentoria. Tá bom demais, viu? Rapaz, coisa boa. Seja bem-vinda, minha filha. Vamos falar de cardápio hoje. É bom também, sabia? Muito bom pra você. Kleber, seja bem-vindo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu não sou de esperar muito. Inclusive, estou de boné hoje, como vocês perceberam. Nunca tinha vindo pra cá de boné. E na verdade eu tô com o cabelo muito feio. Porque eu normalmente corto aos sábados. Aí o meu barbeiro viajou pra Fortaleza e eu só corto com ele. E já faz uma galera de tempo. Acho que faz uns 10 anos já que eu só corto com esse cara. Aí é assim, homem tem essas coisas, né? Menina que varia, vai no salão, vai no outro. Mas nós homens, a gente tem muito esse negócio de ter um barbeiro só pro resto da vida. Então, enquanto eu viver e ele viver, estaremos juntos. Valeu, Gibi! Bom, então bora lá começar o nosso conteúdo de hoje. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que o cardápio, na verdade, ele é a primeira linha de defesa, a primeira linha de combate, vamos dizer assim. E ele define, na verdade, como é que o seu cliente percebe o restaurante. Então, ele é o primeiro ponto da jornada de compras do seu cliente, certo? Então, o seu cliente precisa pensar que o seu cardápio é sobre comida, mas ele é sobre muita coisa, menos sobre comida. Ele é sobre essa jornada de compras, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Então, muitos de nós, chefes, cometemos o erro de querer executar uma gastronomia da nossa vontade, pelo nosso desejo e tal. E às vezes a gente está num lugar completamente distinto daquele posicionamento que a gente está fazendo. Quer dizer que vai dar errado? Não quer dizer que vai dar errado, mas possivelmente e provavelmente possa demorar um pouco mais para performar, exatamente porque você vai precisar criar uma cultura e tal. E eu vou falar até sobre esses posicionamentos hoje, né? Eu chamo esses posicionamentos de posicionamento raiz e posicionamento resposta, né? Então a gente tem lugares que o posicionamento raiz vai funcionar melhor, lugares que o posicionamento resposta vai funcionar melhor, e isso serve para encurtar o tempo de performance de um menu, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não é tanto sobre comida, mas sobre esse posicionamento. Um cardápio ele vai funcionar tão bem quanto eu conseguir me posicionar no mercado que eu estou inserido. Quer ver uma coisa? Vamos pensar num lugar que tem muito casalzinho, certo? Um bairro específico, ou muito idoso, por exemplo, ou ou pessoas com deficiência. Aí eu pergunto, é qualquer cardápio que vai funcionar, por exemplo, para um casal que está comemorando alguma coisa? Chefe, vai ter lugares que sim, né? O casal, dependendo do casal, vai procurar um lugar apenas, mas um lugar pelo menos que eles gostem. Mas muitos casais vão procurar para aquela noite específica, por exemplo, uma boda, aniversário de casamento. Os caras não vão procurar
aquele casal não vai procurar uma hamburgueria. Eles vão procurar um restaurante onde eles possam levar a lembrança de uma noite mais especial. Concorda comigo? Então esse posicionamento ele é muito importante. Então trata-se do público-alvo, trata-se de para quem você está cozinhando, certo? Trata-se de para onde seu restaurante está apontando os canhões. Isso é muito importante, muito importante. E a sua percepção sobre esse assunto, quanto mais você domina esse assunto, mais você consegue ajudar o dono do restaurante na concepção, no conceito, na doutrinação do cardápio, para que você possa levar aquele restaurante para uma performance mais assertiva, uma performance com maior probabilidade de conversão, de venda, certo? Então é sobre isso que se trata cardápio, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, para vocês. O que é que o seu restaurante representa? Como é que o seu restaurante está se colocando no mercado? Para quem você está vendendo? Você conhece o seu público? Você já fez algum tipo de pesquisa de mercado? Quem são seus concorrentes? Como é que eles se colocam no mercado? Qual é o nível de precificação deles? Que tipo de prato eles estão fazendo? Que tipo de cardápio eles estão fazendo? Qual é a fatia de mercado deles? Vocês já fizeram esse tipo de pergunta? Ou vocês se preocupam apenas com gastronomia? Porque é exatamente disso que se trata. Não é tanto sobre a gastronomia, mas sobre como a gastronomia impacta a jornada de compra do seu cliente. Certo? Então, por exemplo, Ludmila trabalha em um restaurante que se chama Caicó. Caicó é um restaurante extremamente bem conceituado na cidade de Natal. Inclusive tem 2 unidades de 2 irmãs. Uma fica num bairro, outra fica no outro bairro. E nós estamos falando do bairro de Petrópolis. Onde é que o Caicó está inserido? O Caicó está inserido dentro de um bairro nobre. E ele precisa se colocar como um restaurante para servir as pessoas deste local. Mesmo sendo um almoço executivo, é um buffet e é almoço, é dia a dia. Então essa galera, esse restaurante Caicó precisa se posicionar para servir almoço para essas pessoas deste bairro. Principalmente, quer dizer que não vai ninguém de outros bairros? Vai, inclusive porque Natal não é uma cidade tão grande. Então vai gente de Natal inteira para o Caicó, para o restaurante Ludmila. Mas ele precisa estar posicionado para ou como um restaurante que está dentro de um bairro nobre. Então ele vai ter uma picanha no churrasco, ele vai ter um salmão e ele vai ter, principalmente por se tratar de um restaurante com o nome de uma cidade do interior do estado, um vasto cardápio de comidas regionais. E aí ele consegue se posicionar muito bem, com o quê? Mesclando pratos da cozinha regional com pratos da cozinha internacional. Aí ele está executando o seu posicionamento de mercado por ser quem ele é e ao mesmo tempo ele também está se posicionando para o público da região. Imagine se o Caicó tivesse apenas o cardápio regional. Se o Caicó tivesse apenas o cardápio regional, dificilmente ele conseguiria se posicionar tão bem no mercado como se posiciona com os pratos da cozinha internacional, com o salmão, com a picanha e tal. Certo? Então, o que é que o seu restaurante representa? Quem é você no jogo do bicho? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Tá certo? Depois, qual a experiência que você quer proporcionar? E aí você vai para cima. Eu vou ser um à la carte? Eu vou ser um buffet? Né? Que tipo de experiência eu quero proporcionar? Que tipo de cardápio eu tenho que ter? E que tipo de público eu quero atingir? Onde é que eu estou inserido, como eu já falei, né? Então, como é que os meus ingredientes refletem o meu conceito? Por exemplo, o conceito do Caicó eu já expliquei. Então, como é que os ingredientes do Caicó refletem o conceito do Caicó? Eles têm a cozinha regional e eles têm os pratos da cozinha internacional, tá? E assim eles estão dentro de um bairro nobre, inseridos dentro desse bairro e afetando esse público trazendo uma jornada de compra, uma experiência para esse cliente que aumenta a possibilidade desse cliente retornar a casa. Certo? Extremamente bem posicionado no mercado. Tá? Tanto é que cresce sempre, né? Então, como é que o meu ingrediente representa quem eu sou? Tá? O Caicó vai ter o salmão, mas também vai ter a buchada. Olha só que massa.
vai ter o picado, vai ter a ova de curimatã, né? E aí ele consegue se posicionar dentro desse mercado com muita propriedade, tá certo? Aí quais são, por exemplo, eu anotei aqui alguns tipos, né, de cardápio que o seu restaurante pode estar posicionado. Por exemplo, se é um restaurante minimalista, com alta gastronomia, com um nível maior de sofisticação, ele vai atingir namorados, ele vai atingir aniversário de casamento, ele vai atingir esse público. Se é um restaurante divertido, descontraído, aí vai atingir grupos de amigos, a gente vai ter um pouco mais de consumo de bebida alcoólica, uns rangos rápidos, petiscos. Se é inspirado em uma cultura específica, a gente vai ter pessoas que buscam isso. Você não vai ter pessoas que querem consumir uma comida mexicana procurando uma hamburgueria. Não, isso não vai existir. Agora você pode ter um hambúrguer específico dentro de um cardápio de cozinha mexicana para atingir esse público. Olha que massa, né? Ou você tem um cardápio que é criado para instigar a curiosidade, por exemplo, cardápios autorais, que é o caso da maioria dos guias Michelin. Por que uma pessoa vai num guia Michelin? Por que você iria num guia Michelin? Você iria para conhecer a visão de um cozinheiro, né? A visão de um chefe. Como é que esse cara pensa? Qual é a ideia dele de gastronomia? Como ele enxerga os ingredientes? Você vai para se inspirar. Você, chefe, por exemplo, você vai num guia Michelin para quê? Você vai para se inspirar. Você vai para dizer assim, puta que pariu, meu irmão, que negócio louco, como é que eu não pensei nisso? Sabe? E você trazer isso para a sua vida, essa experiência, e você começar a trabalhar a sua gastronomia nesse sentido, começar a entender a gastronomia de produto e tal. É por isso que as pessoas vão no Guia Michelin. Elas vão para entender uma gastronomia diferente que elas não conhecem, entender uma visão de alguém. É como frequentar uma exposição de artes plásticas, quadros ou trabalhos em argila ou madeira. Você vai para quê? Você vai para conhecer a visão daquela pessoa, para conhecer a visão daquele artista, certo? Então esse é o 1% que eu falo muito. Você vai no Guia Michelin para quê? Para conhecer a visão de um artista, certo? Então é dessa forma que um cardápio se apresenta, e ele precisa atingir esse objetivo. Ele precisa ser direcionado para alguém, certo? Senão você falha veementemente na missão de fazer um cardápio assertivo, e que é a primeira linha de combate que vai trazer experiência para o seu cliente, tá certo? Você precisa entender essa jornada de compra para conseguir fazer isso. Então, se o seu cardápio parecer genérico demais, por exemplo, seu restaurante vai parecer genérico demais. Se o seu cardápio parecer pedante demais, seu restaurante vai parecer pedante demais. Entendeu, chefe? Então se trata disso, se trata de linkar as coisas, linkar o menu, linkar essa ferramenta tão poderosa de vendas com o seu público-alvo, o lugar onde você está inserido, a imagem que você quer passar, o posicionamento que você quer passar, tudo isso, tá certo? E esse posicionamento, como é que a gente consegue falar um pouco sobre esse posicionamento? A gente vai ter... Olha aí o Carlos, chegou. Tudo bom, Carlos? Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que a gente pode trabalhar em cima desse posicionamento, né? Então a gente precisa entender os dois posicionamentos existentes. Eu posso ter um posicionamento raiz e eu posso ter um posicionamento resposta, né? Meu sócio, Walter, ele tem uma denominação muito interessante. O posicionamento resposta, que pena. Estou tentando aqui, que pena que a internet está fugindo um pouco. Eu vou até ficar um pouco mais tranquilo aqui para ver se ninguém perde nada, né? Se alguém também tiver com problemas com a minha internet aí, me fala, por favor. Vou ficar feliz de saber para ver se eu consigo, de repente até eu renovo a live, não sei. Mas vamos lá, vou continuar. O meu sócio, o Walter, né? Ele tem uma visão muito interessante sobre esses posicionamentos. Por exemplo, ele chama de dentro para fora e de fora para dentro. Olha que interessante. O posicionamento de fora para dentro é o posicionamento resposta. E o posicionamento de dentro para fora é o posicionamento raiz. Como é que é isso, chefe? Eu não entendi foi nada. O conceito do posicionamento raiz ou de dentro para fora, como diz meu sócio, ele é um posicionamento único, é um posicionamento que nasce de dentro do restaurante. Então, a essência, a história, a proposta, tudo isso se adapta
a partir do restaurante, a partir da visão dos donos, do chefe. Então você, chefe, você vai ter uma visão única de cardápio, certo? E dentro desse cardápio você vai criar um conceito único, e com o tempo vocês vão tentar educar seu público. Então um restaurante que muitas vezes, dependendo do lugar onde ele está inserido, ele pode até demorar um pouco mais para performar. Por exemplo, numa cidade do interior, onde o paladar das pessoas é mais clássico, mais conservador, pode ser que você demore um pouco mais para consolidar um restaurante raiz, de posicionamento raiz, né? E enquanto que, de repente, se você está num cluster de restaurantes premiados, num cluster de restaurantes de revista que aparecem sempre e você surge como uma novidade dentro desse mercado, pode ser que você performe muito rápido com um restaurante de posicionamento raiz, certo? Aí já o contrário também é verdade. Então, se eu tenho um restaurante de posicionamento resposta, eu respondo ao mercado. Ou seja, eu vou em busca de oferecer opções que o mercado está buscando constantemente, né? Não é à toa, por exemplo, que filé à parmegiana ainda é o prato mais vendido do Brasil, né? Não é à toa que a gente tem vários pratos desse tipo. Não é à toa que pudim é a sobremesa mais vendida do Brasil. É muito difícil você errar em um posicionamento de resposta com pratos como parmegiana ou com um belo de um pudim, não é verdade? Agora, esses restaurantes, eles se diferenciam da seguinte forma: se eu tenho um restaurante muito genérico, ou seja, muito de resposta, eu posso estar correndo o risco de ser visto como um restaurante genérico. Isso aumenta muito a comparação, certo? Por quê? Vamos pensar junto comigo aqui. Você na sua cidade agora, você aí na sua cidade, chefe, presta atenção. Você sabe, e todo mundo sabe quanto custa um pudim em monoporção, um pudim individual. Todo mundo sabe. Vamos dizer assim, no seu bairro ele vai custar 5, 6, 7 reais. De repente numa padariazinha, uma monoporção de pudim custaria uns 6 reais, uns 5 reais. Tá certo? Se você chega num restaurante, vamos dizer que o restaurante seja um pouco bacana, se seja mais bacana um pouco, né? Tem um ar-condicionado, um atendimento melhorzinho. Esse pudim vai chegar aí a, sei lá, 9, 11 reais, já se espremendo, porque realmente é muito caro já para uma porra de um pudim, tá? Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem um pudim de queijo de manteiga com calda de goiabada cascão e vinho do Porto. Qual é o preço desse pudim? Qual é o preço de um pudim de queijo de manteiga com calda de goiabada cascão e vinho do Porto? Alguém me fala. Eu acho que é muito difícil você me dizer quanto é que custa um pudim desse. Primeiro que você não vai encontrar em quase canto nenhum. Só vai encontrar naquele restaurante específico que tem aquele pudim. É um prato único, certo? E aí esse prato único não só deixa o cliente perdido, sem nenhuma percepção de preço e valor daquele prato, como também traz uma percepção única para o seu restaurante. Seu restaurante é especial, ele é diferente, porque ele tem pratos desse tipo, tá? E aí eu chamo até esses pratos, eu até coloco nomes neles, né? Tem as commodities, são pratos que todo mundo tem, que todo mundo conhece o preço e que vai trazer comparação para o seu restaurante. E tem os uniques, que são pratos únicos, que só você tem, só você desenvolveu. O cliente não vai conseguir encontrar esse tipo de prato em canto nenhum. E ele perde completamente a percepção do valor. E aí você tem clientes ali para gastar um pouco mais, vamos dizer assim, em uma jornada de compra do que em cima de pratos commodities. Além de que você vai diminuir muito a comparação, porque com que é que o cliente vai comparar um parmegiana, como tem num restaurante aqui que nós colocamos, um parmegiana com pasta de tomate seco, queijo, presunto, gratinado e um molho destaque com queijo e tomate. Como é que você vai comparar um parmegiana desse com um parmegiana tradicional?
Então ele perde a percepção, ele não tem com o que comparar. Ele vai dizer assim, cara, as duas únicas coisas que ele pode dizer, gostei ou não gostei. Ele não tem uma terceira opção, porque ele não vai comparar com ninguém. Então esses pratos, eles são uniques, porque o cliente não tem como comparar. Certo? Claro, eu não estou dizendo que o cara vai gostar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele não tem como comparar. Já o pudim, ele tem como comparar. O parmegiana normal, ele tem como comparar. E aí, esse tipo de cardápio acaba nos ajudando demais a posicionar o restaurante. E aí a gente pode voltar para os clusters. Que tipo de clusters eu estou inserido? Que tipo de lugar, que tipo de comportamento de consumo eu tenho dentro daquela comunidade onde meu restaurante está inserido. Tá certo? Como eu citei mais cedo, o Caicó Restaurante, que está no bairro nobre da cidade. Então, em qual cluster eu estou inserido? Eu estou inserido em um cluster de barzinhos, de festinha, de noitada, e aí eu meto um restaurante sofisticado. Quer dizer que vai dar errado? Não, não quer dizer que vai dar errado. Quer dizer que pode ser que leve um tempo a mais para você conseguir performar. E isso pode aumentar o custo de manutenção, isso pode aumentar pode gerar uma necessidade maior de capital de giro para o dono do restaurante que você está lá, chefe. Então você precisa pensar sobre isso quando você for construir o seu cardápio. Faça uma pesquisa de mercado, olhe as redondezas, veja seus concorrentes, entenda o que está acontecendo naquela comunidade. Porque se você entender isso, você corre um risco muito menor de dar um tiro errado. Aí você está dentro de uma comunidade onde tem bastante commodity. Chefe, eu vou entrar com commodity? Não é isso que eu estou falando. Você pode entrar com uniques. Ou pode equilibrar um cardápio. Você ter algumas commodities, inclusive para servir como fishing, como produto isca, para levar o cliente para dentro de um lugar onde ele vai conhecer a sua gastronomia. Ele vai conhecer a sua proposta de valor. Ele vai conhecer o seu conceito. E aí entra os seus uniques. Olha que massa. Não é massa isso? Então assim, eu posso conquistar o cliente pela commodity e gerar nele uma expectativa de, num retorno, ele provar a minha gastronomia. Então vamos lá, eu tô lá naquele lugar dos barzinhos e tal. De que é que adianta eu meter um prato com folha de ouro? Com trufa? Se o comportamento de consumo daquelas pessoas que frequentam aquele lugar é para barzinho. Ah, chefe, mas eu quero ser um restaurante, eu quero estar aqui, achei um ponto massa. Tem gente? Tem! E faça. Mas entenda que o seu cardápio tem que primeiro trazer grana para o empreendimento. Então você precisa trabalhar um pouco dentro do contexto do comportamento de consumo dessa região. É o mesmo na cidade do interior. Nossa empresa tem um grande sucesso com restaurantes de cidade do interior. E um dos motivos é esse, é a gente entender como é que é a jornada de compra do cliente do interior. E oferecer para ele, primeiro, algo que ninguém tem no interior, ou que muito pouca gente tem no interior: velocidade no serviço. Então, a coisa mais importante para a jornada de compra do cliente de uma cidade do interior é velocidade no serviço. Porque a maioria absoluta dos restaurantes da cidade tem cardápios onde os pratos demoram 40, 50, 1 hora e 20 para ficar prontos. É muito comum isso. Então você precisa pensar em um cardápio que traga velocidade para o serviço. E aí já entra processos também. E a gente fala sobre processos o tempo todo aqui nas lives e aqui no Instagram. Certo? Então, primeira coisa que vocês têm que pensar é isso. Onde é que eu estou inserido? Para quem eu vou cozinhar? Como é que precisa ser esse cardápio? Quem são essas pessoas? Quem são meus concorrentes? Faz isso. Posiciona seu restaurante. Aí sim, eu vou posicionar meu restaurante. Marcelão, chefe, eu quero posicionar meu restaurante como um restaurante de resposta. Tudo bem. Posicione. Agora, invista, mesmo sendo um restaurante de resposta, invista em um cardápio, chefe, onde você consiga desviar um pouco as commodities, tirar o cliente
do lugar comum. Tirar o cliente da possibilidade de comparação. Trazer para ele uma visão única, tá? E aí você pode muito bem pegar e fazer revisitar aquele cardápio. O povo fala muito em releitura, mas não é bem releitura não, sabe? É trazer aquela commodity de uma forma que não foi apresentada ainda. Pode ser uma cutelaria, pô. Pode muito bem ser uma cutelaria. Você pode separar o parmegiano, servir a massa num lugar, a carne em outro lugar, só para fazer um away, só para fazer uma presença, um negócio diferente, que o cliente perca o sentido da comparação. Então, por exemplo, tornar um prato commodity instagramável pode ser suficiente para fazer o seu cardápio performar melhor. Então você foi lá, chegou e disse assim, eu quero montar um restaurante de resposta, mas fuja das commodities um pouco, nem que seja um pouco. Tem o seu parmegiano tradicional e tenha outro. Faça um parmegiano um pouquinho diferente e tente vender ele, certo? Ofereça esse prato. Ofereça para o cliente essa experiência, tá? Mas, cara, restaurante de resposta tem que ter commodity. Não tem jeito. Tá? Então faça suas commodities, invista nisso e traga compra para o seu restaurante, treinando os seus atendentes a explicar bem o cardápio, explicar como é que ele funciona. Tente trazer essa experiência para o seu cliente, tá certo? Inclusive, vocês conseguem aumentar o ticket médio. Hoje eu estava numa consultoria, por exemplo, no restaurante Rota 84, e eu falei para ele, ó, a sobremesa ela pode chegar a 30% da sua venda. 30% da sua venda. A gente só precisa fazer o atendente vender isso. E às vezes a gente precisa até estimular financeiramente, né? Mas precisa de um treinamento, precisa explicar. No último restaurante de alta gastronomia que eu trabalhei, eu tinha uma rotina que era assim, todos os dias, eu chamava todos os garçons, atendente, até portaria. E eu sentava com eles numa mesa e eu trazia uma produção da cozinha. Um purê de couve-flor. Eu trazia o purê de couve-flor, fazia todos experimentarem o purê de couve-flor, mostrava os ingredientes que eram feitos de purê de couve-flor. Tinha um cardamomo, então eu trazia a semente de cardamomo, abria a semente de cardamomo, fazia eles cheirarem a semente de cardamomo, fazia eles comerem a semente de cardamomo, certo? Para eles entenderem o que era aquilo. Então eu treinava a minha equipe, para que minha equipe tivesse fluência no meu cardápio. Essa é uma coisa muito importante para vocês fazerem, chefes. Se vocês não treinam a equipe de vocês em fluência no cardápio de vocês estão perdendo uma grande oportunidade de executar o papel principal do cardápio, que é ser uma ferramenta de jornada de compra. Certo? De estimular uma compra, estimular uma experiência, pegar o cliente num pulo assim e dizer assim, ei, parmegiano é massa, mas você já experimentou esse aqui, que é o nosso? Então ele vai ter os dois, mas ele vai ter a oportunidade de viver essa experiência nova. Certo? E aí vem a questão de sobremesa também, é muito legal isso, vocês estimularem a venda dessas sobremesas. Eu vou dar boa noite aqui ao meu amigo Juan. Juan, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Então, o grande problema do restaurante de resposta, de posicionamento de resposta, é que você acaba correndo o risco de virar mais do mesmo. É por isso que eu estou dando essas orientações para vocês, para que o restaurante de vocês não vire mais do mesmo por ser um restaurante de resposta. É muito provável que se você escolheu ser um restaurante de posicionamento de resposta, você esteja inserido dentro deste mercado e você precisa ser este restaurante. Então esta é uma forma de vocês conseguirem posicionar melhor o cardápio de vocês. Tá certo? Agora, no caso do restaurante de posicionamento de raiz, aí não. Aí é vocês escolherem bem o local onde vai ser esse restaurante. Escolherem um ponto que faça sentido para esse posicionamento, que vocês vão acelerar muito a performance do cardápio, a performance das vendas, tá certo? Esse restaurante que eu falei para vocês, que eu trabalhei, o último restaurante de alta gastronomia que eu trabalhei, restaurante de posicionamento de resposta, Ludmila. Eu acho que eu falei aqui, mas talvez você tenha dado uma fugidinha
e voltou agora. De posicionamento de raiz e posicionamento de resposta. Eu vou repetir aqui para todos vocês. O restaurante de posicionamento de raiz é um restaurante que se posiciona de forma única, com um produto único, um conceito único, uma resposta única ao mercado. Enquanto que o posicionamento de resposta é um restaurante que responde ao mercado, ou seja, ele aceita as imposições do mercado, tá? Como o Walter chama, de dentro para fora e de fora para dentro, tá certo? Então, o restaurante de posicionamento de resposta acaba tendo mais comparações, porque ele trabalha com muito mais commodities do que o restaurante de posicionamento de raiz, que trabalha com uniques, tá? Show de bola? Como se fosse assim, ó. O que é que o cliente vê, né? O que é que o cliente vê em um restaurante de posicionamento de resposta? Ele vê, tá bom, eu não vou aceitar pagar tão caro aqui, porque todo mundo tem isso. Todo mundo tem parmegiana. Eu sei quanto custa um parmegiana. Eu sei que é R$ 45, vai, um parmegiana de uma forma genérica na maioria dos restaurantes. Vai chegar a 60, 70 nos restaurantes um pouquinho melhores e vai chegar a R$120, R$110 nos restaurantes mais sofisticados da cidade que tem parmegiana, sabe? Agora, se eu quero ter 100, R$120 em um restaurante que não é tão sofisticado, eu não posso meter um parmegiano, porque eu não vou conseguir emplacar esse preço. Porque as pessoas sabem quanto custa. Elas comparam. Além do mais, elas vão comparar o seu parmegiana com o de outros restaurantes. E isso até pode acontecer online, ou seja, é um pouco mais complicado, vamos dizer assim. Mas esse tipo de restaurante, estando no lugar certo, performa muito bem, assim como o restaurante de posicionamento de raiz, que estando no lugar certo, performa muito bem, não demora muito, tá certo? Então, Ludmila, seria assim mais ou menos. Se eu estou com um restaurante de posicionamento de resposta em uma cidade interior ou em um bairro específico da cidade, onde as pessoas têm esse comportamento de consumo, ou eu estou atirando para um público corporativo, do prato executivo, ele vai performar muito mais rápido do que nestas mesmas situações com um restaurante de posicionamento de raiz. Tá? Aí já ao contrário, se eu estou em um local super sofisticado, que é um cluster de restaurantes premiados, como eu falei no início da live, e eu entro com um restaurante de posicionamento de raiz, eu tenho uma possibilidade muito maior de performar muito mais rápido do que colocar nesse lugar um restaurante de posicionamento de resposta. Tá? Eu acho que eu consegui me explicar bem aí, não é possível. Se eu não tiver, você pode dizer aí, Ludmila, que eu repito tudinho, viu? Eu quero que saia todo mundo daqui sabendo realmente como fazer um bom cardápio, tá certo? E que cardápio não é sobre comida, cardápio é sobre jornada de compra, tá? Então, assim, já por outro lado, se um cardápio tem um conceito, pratos mais bem elaborados, ingredientes mais sofisticados e tal, e isso é apresentado para o cliente de forma positiva, o que é que ele pode pensar? Ele pode pensar assim, ó, tá, vai, aqui eu vou gastar mais um pouquinho. Eu nunca vi isso. Então aqui eu consigo gastar mais um pouco, né? Faz sentido para mim gastar mais um pouco. Então eu consigo posicionar melhor os preços dos meus pratos, os preços das minhas preparações, do meu conceito, certo? Enquanto que no outro eu já não consigo tanto, porque todo mundo sabe quanto custa um parmegiana, todo mundo sabe quanto custa um pudim. Fechado? É isso. Explicar isso para o cliente também é muito importante. Então, vamos falar sobre o cardápio físico. Como é que eu vou fazer o meu cardápio físico, né? Eu preciso explicar isso para o meu cliente, sabe? Eu preciso mostrar para ele quem eu sou. Eu preciso mostrar qual é meu posicionamento. Porque esse tiro pode sair pela culatra. Se eu boto lá que eu tenho um parmegiano, meu parmegiano é todo malucão, aí o cara vai e pede meu parmegiano esperando um parmegiana normal, ele vai se frustrar. Então eu preciso também saber explicar isso. Como é que eu passo isso para o meu cliente dentro dessa jornada de compra? Tá? Por outro lado, não pode ser uma coisa muito comprida. Outro dia eu peguei um cardápio para fazer um diagnóstico, para analisar. Menino, cada prato era uma história. Mas uma história mesmo. Era tipo assim, 2 pratos por página. Era um negócio absurdo. Meu irmão,
e tipo assim, tiraram do ChatGPT, copiaram e colaram, tá ligado? Não fizeram nem correção, assim. Eu sou entusiasta do ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta de produtividade fantástica, mas não copie e cole, pelo amor de Deus, não faça uma merda dessa na sua vida, não. Se você copiar e colar, vai dar errado. Primeiro que ele tem a mesma linguagem para todo mundo. Aquela coisa que você está fazendo ali, 300 pessoas estão fazendo aquilo na mesma hora, no mesmo segundo que você, do mesmo jeito, copiando e colando. Tenha senso crítico. Pegue aquela descrição, vá trabalhar ela. Imagine como é que o seu cliente gostaria de escutar ela. E outra coisa, pensa na jornada de compra do seu cliente. Ele está escolhendo um prato. Vamos supor que você está num restaurante de cozinha corporativa, né? Para o corporativo, cozinha para almoço executivo, gente que está ali na região, nas redondezas. Aí você pega uma descrição, pá, a lapa da descrição, negócio gigante. Meu irmão, o cara nem vai olhar teu cardápio. Ou se tiver foto, é capaz dele escolher pela foto. Ou ele pode chegar, o que é mais provável, e dizer assim: ô garçom, o que é que você vende mais? Isso acontece demais, cara. Isso acontece demais. Eu tenho um cliente que tem 80 pratos no cardápio. 80 pratos. A jornada desse cliente na construção desse cardápio é muito maluca. Ele foi assim, ó. Foi colocando novidade e nunca tirava nada. De repente o cardápio ficou gigante. A jornada de compra desse cliente é dolorosa. O cliente passa as páginas assim, não entende nada do que você está falando. Você quer agradar. Você quer fazer de tudo pelo seu cliente. Mas o cliente não entende. Primeiro que o nosso cérebro ele é projetado para economizar energia. Ele entende de padrões. Então você vai e pega esse cliente que entende de padrões, o cérebro dele é projetado para isso, aí você mete 80 pratos, tem 5 pratos que a diferença é um ingrediente. Nossa, é sofrido, certo? Agora, funciona também. Ora, não funciona. Tanto funciona que eles estão aí há 7 anos no mercado, tá? Mas se ele tivesse uma jornada de compra mais rápida, mais assertiva, ou se ele dissesse, se ele fosse capaz, por exemplo, de dizer assim, pelo menos na formatação do menu, ele fosse capaz de dizer assim: você quer carne, peixe, frango ou frutos do mar? Aí você tivesse, pelo menos, 10 pratos de carne no mesmo lugar. Tá? Eu tenho 80. Mas eu tenho 80 dividido por 4 dá 20. Se eu tivesse pelo menos 20 de carne no mesmo canto, aí eu dizer assim: pô, eu tenho 20 pratos de carne aqui. O senhor quer... Aí o senhor quer com molho ou sem molho? Aí já reduz para metade. De 20 cai para 10. O senhor quer com massa ou com arroz? Aí pronto, reduz para 5. Sabe? Então assim, se pelo menos tivesse essa dinâmica, tá? Mas não, é outro tipo de dinâmica, super confusa, uma jornada de compra muito confusa. E acreditem, eu vou dizer de novo, cardápio não é sobre comida, é sobre jornada de compra. Ele pode determinar quanto seu cliente está disposto a pagar e se ele vai voltar ou não até. Tá certo? Então a gente estava falando de descrições, por exemplo. Cuida dessas descrições. Você vai fazer um commodity. Pô, o que é um commodity? Um commodity é um commodity, porque é um filé parmegiana. Se eu tiver numa cidade que tem purê de batata, filé parmegiana tem purê de batata, pô. Se eu tiver numa cidade que tem fritas, ele tem fritas. E acabou. Vai ter lugar que é tradicional servir com arroz. E aí? É isso. Não precisa de uma descrição gigantesca. Agora, se eu tenho um filé à parmegiana e um nick, aí eu preciso fazer uma bela de uma descrição para explicar e gerar desejo. Mas, ó, não. Deixa que o garçom conte a história. Deixa que a tua equipe conte a história com o atendimento. Deixa que o teu ambiente conte a história. Você tem um ambiente sofisticado. Você tem um ambiente industrial. Você tem um ambiente casual. Você tem um ambiente... Como é seu ambiente? É regional. Deixa que isso conte a história. Tá? Então não conta uma história... Sei o que do prato, que lá vai. Conta a história do restaurante, cara. Mete lá um cantinho no cardápio para o cliente conhecer a história do teu restaurante. Um lugar que, de repente, sem ser intrusivo, o seu garçom possa chegar e dizer assim: você já viu nossa história aí no cardápio? É bonita.
muito bonita, né? Não ponha purê de frutapão, senão o juiz fica zangado. Ô, rapaz, que lembrança, hein? Gente, eu vou até falar sobre isso. Eu fiz um cardápio na África, em São Tomé e Príncipe, numa ilha chamada São Tomé e Príncipe, que fica no Golfo da Guiné, é um país. Andrés era meu diretor-geral de hotel, eu era o chefe de cozinha. E ele tá lembrando de um episódio por causa de um cardápio que eu fiz. E hoje eu entendo como foi infeliz. Mas não porque a gastronomia era infeliz, é porque não se trata de comida, se trata da jornada de compra. Tinha um juiz, e esse juiz ele já tinha sido muito pobre, e ele virou juiz de direito, e um dos juízes mais importantes da cidade. Eu acho que ele era ministro, se eu não me engano. Andrés pode me corrigir aí, mas eu acho que ele era ministro. E ele estava nesse jantar e eu fiz esse menu afrodisíaco, né? E uma das raízes mais importantes para a cultura gastronômica local é a fruta-pão. E eu peguei e fiz um aligô de fruta-pão com camembert. Num dos pratos, eu fiz um aligô de fruta-pão com camembert. Menino, pra que eu fiz isso? Fruta-pão, para esse ministro foi um ataque. Foi um ataque. Para ele lembrou da infância que ele era pobre. E ele não queria comer fruta. Era procurador, exatamente, não era ministro, ele era procurador. E ele não queria comer fruta-pão. Ele não queria de jeito nenhum comer fruta-pão, porque aquela fruta-pão remetia a ele do tempo que ele era pobre. E como ele, tinha algumas outras pessoas. Eu tinha turistas, por exemplo, de Angola, que amaram o menu, ficaram fascinados com o menu. Eles não acreditaram que estavam vivendo aquilo. Porque foi uma homenagem à ilha, né? Mas as pessoas da ilha não entenderam. As pessoas da ilha que estavam lá e podiam pagar por aquele jantar, elas acharam uma ofensa lembrar do tempo que elas eram pobres. Olha só como o cardápio, muito bom isso, extremamente ilustrativo, e diz exatamente o que eu estou falando na live inteira. Porque é sobre isso, não é sobre comida, é sobre jornada de compra. É que tipo de experiência você está oferecendo para o seu cliente. Na época eu fiquei muito revoltado, assim, mexeu muito comigo. Como é que pode, não sei o que. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo. Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer novamente, possivelmente esse ministro teria ficado, esse procurador teria ficado muito feliz com o que eu iria apresentar, porque eu ia sofisticar bastante aquilo. Bom, enfim, muito obrigado, Andrés, extremamente ilustrativo, cirúrgico. E vamos lá. Então, como é que a gente vai conduzir a live agora? Eu vou falar para vocês um passo a passo, tá? Dito tudo isso, explicado o que são as commodities, os uniques, o posicionamento de raiz, o posicionamento de resposta, eu vou agora, chefes, passar um passo a passo para vocês construírem um menu extremamente assertivo e entregarem o que vocês precisam entregar para performar muito bem. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é sobre fazer a gastronomia que vocês querem. É sobre fazer a gastronomia que os seus clientes querem. Mesmo que seja num posicionamento de raiz. Vocês precisam entender para quem vocês estão vendendo. Se vocês não entenderem para quem vocês estão vendendo, o cardápio de vocês está fadado ao fracasso. E é um dos grandes motivos de existir a estatística de que 70% dos restaurantes fecha em um ano. E que 80% deles não chega no terceiro ano. É não saber para quem você está vendendo. Então essa é a primeira e mais importante missão. Entender o público-alvo. Então o que é que você precisa entender? Quem é o seu cliente? Como ele escolhe os pratos dele? Se ele busca preço, se ele está buscando experiência, se ele quer exclusividade,
como foi o caso do procurador, que queria uma exclusividade, que não fosse e que não envolvesse regionalismos, porque regionalismos apontavam para o tempo que ele era pobre. Então vocês precisam entender para quem vocês estão cozinhando. De verdade, acreditem no que eu estou dizendo. Os restaurantes que vocês podem cozinhar como se vocês estivessem cozinhando para vocês são 1%. 1%. O resto dos restaurantes, os 99%, vocês precisam cozinhar para dar dinheiro. Vocês precisam cozinhar para entregar para o seu público-alvo algo que para ele seja comercial. Mesmo que você esteja executando aquilo com a sua personalidade. Mesmo que vocês estejam dando uma pinceladinha na commodity para fazer algo diferenciado. Quer ver uma analogia muito boa sobre isso? Sobre como transformar uma commodity em um prato unique. Commodity unique. Misturada ali uma fusão de commodity com unique. E dar aquela pincelada diferenciada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm que fazer o seguinte exercício. Imaginem que vocês são consultores e não chefes do próprio restaurante. Ou chefes do restaurante que vocês estão trabalhando. Cozinheiros, primeiros cozinheiros, não. Imaginem que vocês são consultores e façam o seguinte exercício mental. Imagine que vocês já implantaram dezenas de parmegianas. E que cada um, pelo fato de que vocês são consultores, dentro do mercado que vocês estão atuando, precisa ser diferente um do outro. Porque você não pode cozinhar o mesmo parmegiana em 10 clientes. Não pode, você fica queimado no mercado. Se você mete 10 pratos iguais no mercado, ninguém mais te contrata como consultor. Cada um desses parmegianas tem que ser diferente. Aí você começa a pensar numa solução para isso. Aí você pode, por exemplo, fazer um parmegiana onde o molho de tomate é feito com tomates tostados. Olha aí, já é muito diferente. Já vai trazer notas defumadas para o seu molho de tomate. Já vai trazer algo diferenciado, que as pessoas não vão conseguir comparar. Continua sendo um parmegiana. Massa, molho de tomate, carne empanada, queijo. Ou você pode fazer um parmegiana que seja com uma carne típica da região, por exemplo, um parmegiana de sol, como aqui no Nordeste, um parmegiana de carne de sol. Misturar um pouquinho, você coloca ali aquele molho de tomate, mas joga um pouquinho de molho de queijo da sua terra. São Paulo, Minas, queijos maravilhosos. Ou fazer uma coisa bem diferentinha, tipo um toquezinho de gorgonzola, ó que louco. Então você pegou aquele parmegiana commodity, mas como você é consultor, ó o exercício mental, como você é consultor, você não pode repetir o mesmo prato, senão você se queima na cidade. E aí você pensa em alguma soluçãozinha para dar uma beliscadinha naquela commodity e transformar ela num prato quase unique. Mas continua sendo um parmegiana. Continua trazendo para o público consumidor a percepção de que ele está comendo um parmegiana. Tá certo que eu exagerei no gorgonzola. Mas o de queijo nem tanto, hein? Se lembra que tem aquela coisa da lasanha, né? A lasanha tem essa coisa de misturar o molho de tomate com molho de queijo. É bem afetivo, é bem paladar, é conservador também, é bem afetivozinho. Então, o de queijo não está tão distante, não, dos outros queijos. Não é um queijo mais simples, um queijo mais simples, não. Um queijo mais, vamos dizer assim, comum, tá? Dentro dessa gastronomia. Boa noite, Jack. Seja bem-vindo, meu amigo. Jack também é aluno. Seja bem-vindo, Jack. Muito obrigado por estar aqui. Então, saber para quem você está vendendo é o primeiro passo. Então, investigue o seu público-alvo, certo? Passo a passo, investigue seu público-alvo. Vamos para o próximo? Ancoragem de preço. Como fazer o cliente gastar mais sem perceber? Esse é um outro passo muito importante para você que está criando um cardápio, chefe. Olha aí, o João chegou também. João é outro aluno. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado por ter vindo. Lucas também, outro aluno. Seja obrigado por ter vindo, Lucas. E nós temos, então, a ancoragem de preço. E a ancoragem de preço, eu vou resumir de uma forma muito simples para vocês. O primeiro prato que seu cliente tem que ver é o prato mais caro do cardápio.
Porque não importa qual é o preço, todos os outros vão parecer baratos. Tcharam! Pegadinha do malandro! É exatamente assim que funciona. E o cérebro entende isso. Lembre-se, nosso cérebro, ele é projetado para economizar energia. Então, se você tem, principalmente dentro de um posicionamento que não é de commodity, um preço que é diferenciado, e você joga o prato mais caro no começo do cardápio, como o cliente lê o cardápio de cima para baixo, isso é normal, a não ser que você destaque na altura dos olhos algum prato. Como ele lê de cima para baixo, se você joga o primeiro prato, o prato mais caro do cardápio, todos os outros pratos vão parecer baratos. Massa, né? E se você souber intercalar diferentes nuances disso entre caro e barato e trazendo destaques específicos, você vai conseguir fazer uma excelente ancoragem de preço. Esses destaques, inclusive, eles têm até uma metodologia. Quais são os pratos que eu vou destacar? Onde eles vão ficar e quais são os que eu vou destacar? Eu vou destacar pratos que dentro da minha engenharia de cardápio, que eu não falei para vocês ainda hoje, mas já falei outros dias, dentro da minha engenharia de cardápio, eles são pratos quebra-cabeça. Eles são pratos que têm uma grande imagem, mas que não têm grande popularidade. Eu quero trazer eles para essas estrelas. Eu quero trazer eles para esse segundo quadrante da minha matriz BCG de engenharia de cardápio. Então eu vou pegar esses pratos aqui e vou investir mais neles. Eu vou dar um destaque para eles. Eu vou colocar um combo com eles. Eu vou fazer miséria com esses pratos. Tá certo? Então, a ancoragem de preço é um item. E os combos já são outra forma, tá certo? De como fazer o cliente gastar mais sem perceber. E aí esses combos, inclusive... hoje tem uma discussão muito ativa sobre combos, né? Na internet aparece muita coisa. A gente sabe hoje que as bebidas industrializadas elas já são tributadas. Então, se você vai fazer um combo, você precisa jogar uma parcela maior do valor do combo nas bebidas e uma menor no prato, porque aí você vai conseguir diminuir um pouco a tributação. Então, tem esse lance também. Mas a gente está falando de cardápio, isso vai ficar para outro dia. Isso a gente está falando de cardápio. Então os combos são uma forma do cliente gastar mais, sem perceber, tá? Esses combos eles vão aumentar o ticket médio. Inclusive uma técnica muito interessante para os combos é o seguinte: você precisa aumentar preço, certo? Naquele momento de aumentar preço, você pode lançar vários combos, porque o seu cliente ele vai acabar se acostumando com aquele nível de preço. Eu estou dando um refrigerante grátis e eu passo algum tempo fazendo isso. Estou dando refrigerante grátis. Eu estou colocando um prato e dando refrigerante grátis. Estou dando um prato e colocando refrigerante grátis. Estou dando um prato e colocando refrigerante grátis. E eu passo um tempo fazendo isso. Uma semana com um prato, noutra semana com outro, sempre priorizando os pratos quebra-cabeça, pratos que têm grande rentabilidade e baixa popularidade. Sempre utilizando esses pratos porque ele tem uma gordurinha para queimar na ficha técnica dele, certo? Então eu consigo pagar esse refrigerante, tá? Eu consigo pagar aquele marketing que eu estou fazendo no tráfego pago, olha aí. Aí eu pego esse prato aqui, passo um tempinho trabalhando esse conceito. 4 semanas, pego 4 semanas ali e vou. Na primeira semana eu pego um quebra-cabeça, jogo com uma Coca-Cola. Na segunda semana eu pego um quebra-cabeça com um cachorro. Não, cachorro não, pelo amor de Deus, com estrela. Eu pego um quebra-cabeça com estrela, 2 pratos que tem grande rentabilidade e um que ainda é fishing. Aí eu dou o quebra-cabeça na venda do estrela e por aí vai. Aí eu começo a fazer esses combos malucos. Enquanto isso, meu cliente, sem perceber, está se acostumando com o meu novo preço. Pegadinha no malandro! Certo? E posicionar pratos estratégicos no menu são os destaques que eu falei. Então a gente tem ancoragem de preço, combos inteligentes e posicionamento dos pratos no cardápio, tá certo? Jornada de compra. Jornada de compra. O cliente, primeiro, ele vai ler o cardápio de cima para baixo. Esse é o primeiro ponto. A não ser que tenha o destaque. E o destaque é o prato quebra-cabeça. Tá certo?
não vamos investir em cardápios muito longos. Eu já expliquei para vocês. O nosso cérebro ele é projetado para economizar energia. Se você mete um cardápio muito longo, seu cliente vai dizer assim: garçom, você indica o quê? O que é que mais sai? Então não mete muito prato. Diminui esse cardápio. Eu dificilmente acredito que um cardápio com mais de 20 pratos vai melhorar a jornada de compra do seu cliente. Muita gente pergunta, né, chefe? Chefe, e aí? Então qual é o número ideal de pratos? Não tem, na verdade. Não tem. Não tem. Às vezes você está dentro de um cluster de pratos de lista longa, sabe? Então você tem que fazer uma análise profunda disso, que é o que eu estou ensinando desde o início da live, desde as 7 horas. Você tem que fazer uma análise profunda disso. Porque pode ser que você esteja num cluster de pratos longos. Mas ainda assim, se você se posicionar com pratos curtos, existe uma grande probabilidade de você melhorar a jornada de compra do seu cliente. Principalmente se você souber escolher os pratos que o seu cliente já consome do cardápio do seu concorrente. Então aí vem mais uma vez a investigação de branding do seu concorrente. Tá certo? E organizar a leitura visual. O seu cardápio precisa ser visualmente interessante para o cliente. Dividido em categorias, por exemplo. Divida em categorias. Separe isso de uma forma inteligente. Autonomia. Muito interessante esse conceito que eu vi hoje. A gente está fazendo um cardápio em um restaurante e o designer Dundum, grande amigo, cara extremamente competente, monstro. Inclusive ele estava aqui na live hoje. Ele até comentou um negócio aqui, deixa eu ver aqui o que foi que ele comentou. Peraí, Dundum, cadê você, Dundum? Chega, chama. Cadê Dundum? Meu Deus, perdi. Ah, colocou, entendi. Ele botou assim, ó, entendi aqui, eu nem sei qual foi a hora que ele colocou isso, Senhor. Só vi que ele colocou, mas eu tava num raciocínio tão foda com vocês que eu não quis parar. E aí ele colocou, entendi. Dundum, a gente tava fazendo um cardápio, né? E eu deixei ele super à vontade para fazer o cardápio. E aí ele falou assim: esse cardápio não passou no teste de autonomia. Olha só. Imaginei logo, né? Autonomia deve dizer respeito ao cliente. Qual é a autonomia que o cliente tem quando ele vai escolher o prato dele? Sônia, vai ficar gravada assim, eu estou terminando inclusive, vai ficar gravada no Instagram, minhas lives sempre ficam gravadas, você pode acessar elas a hora que você quiser, tá certo? Elas ficam sempre gravadas. Eu faço 4 postagens durante a semana, a primeira é a live na segunda, depois um carrossel na quarta, depois um corte de live na quinta e na sexta eu posto um memezinho que é para divertir a galera, tá certo? Então você pode ficar à vontade e acessar a live a hora que você quiser. E aí Dundum, ele falou sobre autonomia, né? Que o quão fácil é para o cliente fazer um pedido. E aí na hora, eu me considero um cara muito humilde e eu achei que era isso, mas eu não tinha certeza. Eu não sou um cara de presumir, eu sou um cara de investigar. E aí eu mandei uma mensagem para Dundum na mesma hora. Dundum, esse conceito de autonomia, ele diz respeito ao design ou ao conceito? Porque o conceito ele já existe, ele é um conceito trabalhado. Alguns restaurantes, inclusive muito famosos e bem-sucedidos no Brasil, usam esse conceito. Mas eu quero saber se diz respeito ao conceito, para a gente ver se a gente precisa conversar alguma coisa. E aí a resposta dele disse assim: não, diz respeito apenas ao design. E aí olha que interessante, o design do seu cardápio precisa trazer autonomia para o seu cliente, certo? Mesmo que o seu atendente seja muito bem treinado para fazer as escolhas junto com ele, mas ele precisa trazer autonomia, tá? Então, como é que a gente pode ajustar um cardápio? Senhor, falta 2 minutos, bora lá. Como é que a gente pode ajustar um cardápio então? Então a gente tem primeiro os erros mais comuns, né? Comuns na hora que a gente vai mudar o cardápio. Eu escrevi alguns aqui. Trocar pratos sem fazer engenharia de menu. Aí eu não falei sobre engenharia de menu, mas eu tenho live sobre isso. É só vocês procurarem, tá certo? Eu não sei também em que lugar tá, gente? Essa é a 20ª live, pelo amor de Deus. Mas eu tenho live sobre engenharia de menu. Eu posso até fazer outra, quem sabe semana que vem, né? Mas trocar pratos sem entender a engenharia de menu, sem entender quais são os cachorros,
E quais são os pratos cachorro, chefe? Na matriz BCG, os pratos cachorros são os que nem têm rentabilidade, nem têm popularidade. Além de não vender, eles ainda não deixam dinheiro. O único motivo para se manter um prato cachorro no cardápio é se ele for uma assinatura do restaurante. Se ele falar do restaurante, se o restaurante já foi ele, por exemplo. Se já existiu em função desse prato. Então, trocar prato sem entender a engenharia de menu é um grande problema, chefe. Não faça isso. Mexer no preço sem explicar a percepção do valor. Primeiro você tem que entender o seu público-alvo para poder mexer em preço. Faça muito bem suas fichas técnicas. Não perca a competitividade se você pode ser mais barato. Mantendo uma margem de lucro, mantendo um CMV bacana. Seja. Agora, se você já está muito bem posicionado, não seja. E por aí vai. Ou seja, são várias nuances que você precisa analisar no seu dia a dia. Não comunicar direito as mudanças. O seu cliente, ele precisa perceber que as mudanças, elas são uma evolução. Que o seu cardápio chegou naquele lugar por um motivo. Nós estamos mudando esse cardápio, por exemplo, desse restaurante, porque ele é uma evolução, porque era muito difícil e doloroso mexer no cardápio. Então a gente está lançando um conceito novo não, né? Novo não, um conceito que é uma adaptação de casual dinner, né? Que a gente conhece como, tem os girafas, por exemplo, tem o quanto prima, então a gente tem esse cardápio que a pessoa, e muitos restaurantes têm, muitas churrascarias inclusive, que é onde você escolhe como é que você quer montar seu prato. Isso traz uma coisa muito interessante para o cliente, que é uma percepção de controle. O cliente acha que está no controle porque ele monta o prato do jeito que ele quiser. Então a gente pegou esses 80 pratos e transformou em 17. O cliente tem controle. Os pratos vão continuar existindo, eles vão sair do cardápio, mas os clientes antigos vão chegar lá e vão poder pedir porque está tudo lá. Não é massa? Então assim, entender o seu cliente, tá certo? E comunicar direito as mudanças. Comunique da forma correta para os clientes entenderem que é evolução, tá certo? E o que fazer antes de alterar o cardápio para a gente finalizar tudo? Vai testar novo prato, teste de acordo com o seguinte protocolo. Primeiro com seus pares, teste o sabor de cada preparação que você está fazendo com os cozinheiros, com os auxiliares. Domine aquilo, perceba que aquilo é legal antes de levar para os donos. Depois você leva para os donos. Se os donos aprovarem, certo? Depois que você provou com seus pares, que está todo mundo massa, todo mundo concorda que aquilo é legal, leve para os donos. Os donos vão provar aquilo e eles vão dar a aprovação final para você testar com o cliente, mas não é escalar. Não quer dizer que você vai colocar no cardápio, quer dizer que você vai testar com o cliente. Você vai pegar um grupo controle, você vai oferecer para aquele grupo, você vai dizer para o seu salão, eu tenho 6 pratos para vender, 10 pratos para venda, eu tenho 4 pratos para venda desse aqui. E você vai testar com clientes específicos, que têm reciprocidade, clientes que podem lhe dar uma opinião sincera sobre aquilo. E os seus garçons vão oferecer para aquele cliente, na hora que eles chegarem para comer, ele vai dizer, olha, a gente está testando uma novidade. Você aceita, mas ele tem que pagar. Não pode ser de graça. Então você já tem que saber quanto é que o prato custa. Porque na hora que ele pagar, ele vai ter a percepção real de valor. E ele vai dizer se valeu a pena pagar tantos reais por aquele prato. E ele vai dizer para você, só o filé. Pode arrochar, vou querer comer toda semana. O bicho... Rapaz, fizeram uma merda grande aí, viu? Tá certo? Então, observar o comportamento desse cliente através da reciprocidade, conta com ele, pede ajuda. Diz assim, você quer almoçar hoje? Eu tenho um prato, posso fazer ele para você? Pode, é assim, ele custa tanto, tá certo? Dá certo? Dá. Vamos lá, testa, pega a opinião desse cara e leva para escala. Aí sim você escala seu prato, aí sim você coloca no cardápio para vender, tá certo? E é isso, tá, gente? A gente está terminando aqui a live de hoje. Passamos até um pouquinho, já são 4 minutos além do nosso tempo. Cardápio não é só uma lista de produtos. Cardápio é
a percepção da experiência. Obrigado, Pedrão. Obrigado. Pedro Anjo é meu compadre. Mas antes de ser meu compadre, ele é meu primeiro mentor. É o cara que me pegou pela mão e me trouxe por essa vida, né, e me fez performar como chefe, como gerente, como consultor, como gestor, como mentor. Porque se eu sou um bom mentor hoje, eu me espelho nele. Chega, dei uma embargada na voz aqui. O público decide quanto pagar baseado em como o cardápio se apresenta, qual é o conceito que você está colocando, conceito, posicionamento de raiz, posicionamento de resposta, de nada, posicionamento claro, que evita que o restaurante se torne apenas mais um no mercado, cuida das suas commodities. Se você vai fazer commodity, dá uma pinceladazinha, coloca um pouco da sua personalidade, para você fugir das comparações. Pequenas mudanças, tanto na estrutura do cardápio, encoragem de preço, combos, aumentam o ticket médio, tá certo? E ajudam a vender o prato que você quer. E se você sabe que alguma coisa não está funcionando no seu cardápio, lembre-se, você está perdendo dinheiro, o dono do restaurante está perdendo dinheiro e você precisa agir, chefe. É sua missão consertar isso. É atribuição de função, viu? Não é diferencial, meu irmão, você está sendo contratado para isso, cara. Então se liga, essa live vai ficar gravada, tá bom? E primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Estou muito feliz. Foi uma live muito massa, assim, bem assistida, muito bacana. Só me dá mais vontade de fazer cada vez mais lives para vocês. Terça-feira estarei de volta com a 21ª live e um abraço. Bora.